Então, bem-vindos, né? Eu não sei se está gravando, não, Ricardo? Tá bom. Porque, como esse é um conteúdo que assim, poucas pessoas têm informações sobre, eu também não tenho muito, sabe? Eu estou estudando, estou aprendendo, então, assim, de forma alguma eu vou colocar aqui como uma especialista ou como uma pessoa que tem grande experiência, mesmo como viajante, porque é muito novo isso, para mim também, né? Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Regina Florença e eu coordeno as atividades do coletivo Fora da Caixa. O coletivo, acho que esse ano vai completar 8 anos e a gente trabalha basicamente com projetos de educação para a paz, de filosofia, de meditação, de autoconhecimento. E agora, de um ano e pouco para cá, mais ou menos, que é o período que eu estou estudando, estou no último ano agora de medicina tibetana. E ano passado eu fui para a Suíça para receber os ensinamentos pelo mestre lá, orais. E aí, a partir desse momento, eu tenho autorização para realizar atendimentos, terapias, algumas, né? Ainda não todas que existem, porque isso vai levar muitos anos para eu poder desenvolver, vamos dizer, porque o aprendizado desse tipo é um aprendizado prático, né? Só o teórico não dá conta, porque o teórico é muito imenso, então assim, a cabeça não cabe tudo que existe nesse universo, né, da medicina tibetana, mas eu faço o melhor que eu posso dentro daquilo que eu tenho condições. E quando eu fui para a Suíça, eu tive algumas introduções lá com o mestre no Salung. Salung é uma yoga tibetana, que é uma yoga que é mais complexa e mais, eu diria, exige muito mais conhecimento e prática para você poder realmente falar sobre ou transmitir isso para alguém. Eu não tenho essa autorização nem esse conhecimento. Mas ela é, vamos dizer, a versão mais profunda, vamos dizer assim, que é ensinada dentro dos monastérios, por lamas, né? Eles começam esses estudos com 8 anos. Então, nós estamos um pouco atrasados, né? Para começar agora e ter essa realização assim, tão rápida. Né? Então, talvez daqui 10 anos, se vocês me perguntarem, eu posso falar, bom, agora acho que eu posso falar sobre. Mas o Lejang, ele já é uma forma de yoga que foi compilada, né? Eu vou mostrar depois alguns slides para vocês, que tem essas informações, vamos dizer assim, mais teóricas, porque eu acho que assim, tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma história, né? No caso do budismo tem uma linhagem e tem o respeito que a gente tem que ter por esse conhecimento que foi passado ou que a gente chegou até ele, de preferência sem corrompê-lo, né? Sem falar o que você não sabe ou colocar coisas que é a sua opinião a respeito. A sua opinião a respeito nesse momento não é importante, porque a gente está estudando um ensinamento que ele foi ensinado assim, para ser realizado assim, para você alcançar isso. Então, qualquer interpretação, ou adição, ou mudança, o resultado final vai ser diferente. Né? Muito provavelmente inferior, porque a gente não tem a sabedoria que esses mestres tinham para formatar. Então, assim, não tem necessidade de reinventar a roda, vamos dizer assim. Né? Então, eu vou colocar para vocês algumas explicações sobre a origem do Lejang, né? Explicar um pouco como são os exercícios, assim. No caso do Lejang, são 24 exercícios, né? Nós não vamos conseguir fazer 24 exercícios, porque levaria muito mais tempo, né? A minha ideia é apresentar isso para que a gente forme turmas para poder praticar e estudar, porque não é só praticar no sentido de, eu sei fazer o exercício, o movimento, mas no que ele interfere, como que ele movimenta essas energias sutis, né? Porque nós estamos falando de uma
vamos dizer, de uma prática ou de uma técnica que vai muito além da parte física apenas. E para que isso não fique uma coisa superficial, o que acontece muitas vezes no momento que a gente vive, assim, de popularização, por exemplo, da prática do yoga, né? Tem muita gente que não tem informação, que não sabe exatamente, só faz as respirações, olha as pedrinhas, né? Enfim. Todo mundo em posição? Pode continuar? Pode. Então tá bom. Então, ó, como eu estava explicando, essa prática do Nijang, ele é composto por 24 exercícios. Esses exercícios, eles são exercícios de respiração, de automassagem, de visualizações também. Então, assim, tem várias camadas, né? Lógico que hoje a gente vai fazer uma prática bem simples, assim, introdutória, porque eu acho que assim, o interessante é a pessoa ir fazendo e ir entendendo o que está acontecendo com o processo interno. Se a gente está falando dessa energia sumida, a gente não vê, né? Então a gente tem que aprender a visualizar para a gente poder perceber o que está acontecendo. Porque senão fica uma atividade diferente. E aí fica na academia. Vai lá e faz academia. Vinculado, né? Vamos lá. É bom que você prestar atenção. Entendeu? Então, ó, eu estou colocando aqui quem é a referência, né? O doutor Nida Ferrazan escreveu esse livro, eu não tenho esse livro, então, assim, algumas traduções eu fiz para a gente poder ter acesso a e tem vídeos, tem palestras no YouTube, tem ali. Então, quem quiser conhecer o trabalho dele, é médico também, né? Também não é o meu professor, o meu mestre, que é o meu professor, é um outro mestre, e o professor do Davi, que é aula também. Mas, apenas a referência que vocês conhecem. Porque a prática em si, ela leva, se você fizer no ritmo de continuar os 24 exercícios, vai levar aí uns 40 minutos, 45, né? Então, assim, rápido, você acordou quando eu quero fazer uma prática, mas eu não tenho 45 minutos agora para parar, para fazer, então tem como você fazer uma prática mais express, assim, uns 20 minutos mais ou menos, tá? Mas lógico, o ideal é que você faça, né, com a maior entrega possível, porque é uma prática de meditação também, né? Não deixa de ser. Então não dá para você fazer meditação falando logo, vai. Não vai funcionar, né? Então, essa prática ela vem, né, dessa origem aí, do Salão, que ele é ensinado realmente com bastante antecedência, né? Porque eles falam que a partir de 18 anos que você está formando o corpo, os canais, tudo. Então, o ideal, né, e como eles transmitem esse ensinamento é dessa forma. Mas nós tivemos a bênção de receber, né, uma versão um pouco mais simplificada. Então, para que não exista confusão, né, a gente ouve falar do yoga, a gente já associa com a prática do Hatha Yoga, né, Bhakti Yoga, outras tradições indianas que utilizam essa palavra. Mas, no budismo, existem diferentes tipos de yoga. Essa é uma yoga que é aberta ao público leigo, vamos dizer. Né? Qualquer pessoa pode praticar, não precisa receber iniciação, não precisa
grandes preparações, né? Mas existem outros yogas. Então, assim, dentro do budismo, aqui eu vou citar 3, tá? Mas tem outras que, essas são as principais. Né? Então tem a yoga dos sonhos. Então, se alguém já ouviu falar desse ensinamento, né? É uma prática que você faz para que você desenvolva a sua lucidez durante o período do sonho. Então, assim, dentro do budismo tem 3 tipos de tempos, vamos dizer assim, ou de condições que a gente enfrenta. Então, você tem, né, o bardo da vida, né, o bardo do sonho, o bardo da morte e do pós-morte. Então, para que você se familiarize com o processo de morte, que é muito importante no budismo tibetano, você faz e aprende essa yoga dos sonhos. Lógico, num ambiente dentro do templo, com um lama, né, com todos os ensinamentos, os mantras, as preces que envolvem essa prática. Né? Depois tem o yoga da deidade, que é quando você, durante a sua meditação, você se visualiza como sendo um Buda, né? Aí você vai ver se você vai fazer uma prática de Buda Amitabha, Buda Shakyamuni, Buda. Então você tem uma divindade ali, né? Nesse sentido que você tem a intenção pura de se manifestar e se transformar também num Buda. Então, nada melhor do que você ter um modelo ou alguém para você se inspirar, né? Então, também é desenvolvido dentro desse contexto. E o Guru Yoga, que também é uma forma muito utilizada no budismo Vajrayana, que você estabelece uma conexão com o seu Guru. Quem é o Guru raiz? Quem é o Lama raiz? Da onde você recebeu os ensinamentos? Porque no budismo essa questão da linhagem é super importante, porque esses ensinamentos eles foram transmitidos oralmente e eles permanecem sendo transmitidos oralmente através, né, de linhagem. Então você sabe quem recebeu de quem, recebeu de quem, recebeu de quem, para você voltar no Buda. Então você não pode também colocar a sua versão daquilo. Né? O ideal é que você realmente estude e se aprofunde e receba as bênçãos, os ensinamentos, para que aquele ensinamento floresça dentro de você. Então, são outras práticas que a gente utiliza essa palavra yoga. Né? Infelizmente, não tem como passar muita coisa, porque eu também estou nesse processo e, assim, não vou fazer uma coisa superficial para matar a curiosidade, entendeu? É só para vocês entenderem que existem outros tipos de yoga também. Mas aqui no contexto do tibetano, se você quer uma dedinha aqui, né? Então essa palavra yoga a gente vê como unir, como união, né? Como juntar, isso é uma coisa que a gente já está mais ou menos familiarizado dentro do contexto do sânscrito, né? Que é onde a gente já tem mais anos aí de conhecimento, né? De formação. Mas essa palavra yoga, na tradução no tibetano, né, da onde vem a palavra yoga, que a gente coloca como yoga, mas na verdade é uma palavra tibetana, ela vem dessa palavra naujor. Né? Naujor é uma junção, né, de 2 palavras. Então, essa é uma versão que significa, né, nauma significa puro, primordial, original, né, incorrupto, né, alguma coisa que é a perfeição nesse sentido. E jor, que significa receber, chegar, né, ou conectar-se. Então, essa prática é uma prática onde você busca essa conexão com essa energia pura, né, com essa coisa que está além daquilo que a gente costuma se conectar no dia a dia, de uma certa forma. Né? Porque é diferente de você fazer, eu vou fazer uma oração e aí eu vou me conectar. Sim, você pode se conectar. Mas aqui existe uma disciplina, existe um método por trás. Então é um pouco mais profundo, né? Não é assim, você reza da forma que você quer, do jeito que você quer. Não, tem a postura, tem a respiração, tem a visualização,
tem, né, toda uma preparação de purificação para você poder fazer a prática e ter um benefício. Tá? Então, a prática do Lejane, quem pode praticar, né? Ela é uma prática muito democrática, eu diria. Como você pode fazer de várias formas, né? Tanto sentado, quanto sentado na postura, quanto sentado numa cadeira, quanto em pé. Então, assim, qualquer pessoa de qualquer idade, na verdade, e qualquer condição física, tem como fazer essa prática, né? O que já é um pouco diferente na outra prática do yoga que a gente conhece. Porque até para fazer as posturas, né? Quem não está habituado sofre, né? E não é fácil. Né? É uma coisa que você vai conquistando aos poucos, né? A Noida é praticante aqui há muitos anos, né, Noida? É um trabalho, né? Assim, não é sentar lá e... Tem exercício que até hoje eu não consigo. Tem eu tenho muitos. Eu não consigo, tem muitas coisas. Já faz quase 10 anos que eu estou na prática. Isso, vocês não viram o que ela faz. Não, consegue fazer muita coisa, com certeza, mais do que nós todos, talvez, aqui. Mas é uma conquista, né? É uma coisinha. Tão simples, né? E essa prática, ela envolve, né? Essa questão da respiração, né? Da postura e do fluxo dessas energias. Só que, quando a gente fala de fluxo de energia, a gente tem uma ideia muito vaga, né? Mas de que energia que a gente está falando? Como que funciona, né? Como que isso está conectado com a respiração? Como que isso vai mudar o estado do meu físico também? Porque, né, tudo o que a gente vai fazer está relacionado com energia. Então, a gente não tem o hábito de olhar para isso dessa forma. Mas o que movimenta a nossa vida, o que anima a nossa vida é a energia. Né? A diferença entre você e um cadáver é que aquele já não tem mais a energia. Né? Então a gente só está aqui vivo, em pé, né, pensando, refletindo, porque a gente tem essa energia que está, né, vibrando dentro da vida. Então é importante que a gente conheça o canal, né, como que ela funciona. Essas energias, né, de acordo com essa tradição, elas respeitam os 3 portões, que são os 3 portões de entrada e de saída, né, de energia, que no budismo a gente pode falar corpo, fala e mente, né? Então quando a gente faz uma reverência, né, a gente faz corpo, fala e mente, né? Então assim, a gente tem esse triplo desejo de que a gente consiga se autorrealizar nesses 3 âmbitos. Então, a gente também agradece, mas da mesma forma, essas são os portões de entrada também das doenças, né? Corpo, fala e mente. E para eles isso é uma questão muito, muito séria, porque essas energias, elas se manifestam em equilíbrio ou em desequilíbrio. Quando em equilíbrio, ok, mas em desequilíbrio, ela é o que eles consideram de venenos mentais. Então, quando a gente faz a prática, a gente está purificando esses venenos mentais. E isso vai ter um reflexo no nosso físico também. Né? Então, a fala é uma das manifestações da energia também. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente vai falar alguma coisa, porque aquilo pode ferir mais que uma faca. Então, às vezes a gente pensa que energia é só, eu vou lá, vou bater, vou... Não. Né? Corpo, fala e mente. Né? Às vezes você fala, mas eu só pensei mal, eu não fiz nada. Também não funciona. Primeiro que você já fez mal para você. Porque quando a gente pensa alguma coisa negativa, o primeiro que é afetado é a gente mesmo. Né? Não tem uma frase do Shakespeare que fala que você é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Né? Então é mais ou menos isso. Então esses venenos eles ficam acumulados no nosso corpo e eles se transformam em doenças. Então quando a gente faz um tratamento, uma avaliação dentro da medicina tibetana, o que a gente está avaliando? A quantidade de veneno que a pessoa tem no corpo dela. No corpo, fala e mente. Então, a orientação não é só, faça isso, ou coma isso. Não,
pense isso, ou pare de pensar isso, porque isso está causando uma série de problemas. Então, assim, é uma abordagem muito holística nesse sentido, né? Porque você vê a questão como um todo, então você fala, mas eu estou com problema no pé, não estou com problema na cabeça. Fala, não, mas o que está causando isso? Né? Não rim. Né? Então, assim, mas por que isso está acontecendo? Então, a gente faz essas pontes, né? E elas são pontos invisíveis para a gente. Então, por isso que a gente fala assim, mas isso aí é simples. Não vou fazer. Entendeu? Não vai mudar nada. E, na verdade, às vezes o que é simples é muito mais complicado. Então, esse livro, né, que é o que eu coloquei para vocês, é o mesmo que eu coloquei a ilustração aí, né, essa ilustração que aparece, isso daqui é uma tanca, né, é um quadro, vamos dizer, budista, onde são demonstrados os exercícios. Né, isso daqui tem milhares de anos. Né, então, assim, mesmo que você procure imagens recentes de Rejane, de pessoas praticando, a gente usa esse daqui, essa é a diferença. Sim, a gente não atualiza esse sentido de, mas não dá para fazer um cara mais bonitinho aqui praticando, né? Uma cachoeira ou uma fonte, sei lá. Não, essa é a referência, né? E aí, assim, nessa anatomia sutil do corpo, né, dentro do entendimento do Budismo, nós temos 72 mil canais de energia, né? 24, 24 e 24, são os três principais, né? E 24 mil, né? 24 simplesmente. Então, esses canais, eles são demonstrados também quando a gente estuda medicina também. A gente estuda, né? Então tem os chakras, né? Tem os canais, vocês vão ver que tem um que é vermelho, outro central é azul, desse lado é branco, tem outras ilustrações também. Mas e os pontos, enfim. A gente também estuda as tancas originais. Né? Não tem... É tão perfeito que não precisou atualizar, na verdade. Sabe? Nem quando a gente vê um estudo de anatomia que foi desenhado pelo Leonardo da Vinci, e você vê as mesmas ilustrações nos livros de medicina hoje. Porque é tão perfeito que assim, ninguém conseguiu fazer ainda melhor. Né? E eles também têm essa característica. Né? Então, esses venenos mentais, até a gente fez um outro encontro aqui, eu vou repetir esse ano com certeza, sobre os venenos mentais, porque eles têm várias representações simbólicas que ajudam a gente a entender muito da iconografia do budismo, né? A gente vê em mandalas, né? Esse daqui é o centro da mandala que a gente chama roda da vida. Então, em vários momentos vocês vão ver esses três animais aqui, né? Um porco, um pássaro e uma cobra. Né? Então, cada um desses animais representa um veneno mental. Então, assim, a raiva é representada pela cobra, né? O apego pelo pássaro, e a ignorância ela é representada pelo corpo. E isso também representa os três canais de energia do corpo. Então, se você vai estudando, você vai vendo que não tem fim, assim, é tão profundo que você fala, não, peraí. Então, quer dizer, eu olho ali para aquela mandala e ele está falando tudo isso e eu não entendo nada. Porque é uma coisa indecifrável quando a gente não conhece o símbolo. Né? Uma coisa, a mesma coisa que você chegar numa placa de trânsito, que seja, num outro país. Você olha as letras, você não sabe o que está falando. Pode parar aqui? Não pode? É para virar para lá? Não tem como. Então, assim, a gente olha e não vê. Essa que é a realidade. Então, isso acontece também. E esses venenos mentais, como eles são muito sutis, né, a gente acaba achando que eles não são, vamos dizer assim, acumulativos. Né? A gente pensa, a energia flui, vai embora, e não. Né? Eles ficam impregnados no corpo. E esses venenos, eles acabam não só se transformando em doenças, mas eles vão até se aproximando hoje dos estudos que estão sendo feitos sobre epigenética, sobre constelação familiar, né? Que
eles perceberam que muitos dos traumas e das questões difíceis que a gente vive ficam impregnados nos nossos genes. Então a gente traz traumas e também benesses, claro, né, mas de outras vidas, né? A gente pode falar de outras vidas do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, mas também das suas encarnações prévias. Então é uma combinação dessas duas coisas, na verdade. Às vezes você tem medos que você não entende, mas aí você fala, não, mas a minha mãe tinha esse medo. E aí eu herdei, né? E como que você transforma isso? Como que você purifica isso? Né? Pode ser através de uma prática dessa, pode ser através de uma terapia, pode ser através de uma constelação familiar, né? Na meditação também a gente faz essas mudanças de chave, né? Das questões epigenéticas também, se você for um praticante entender que isso é possível e levar a sério, você vai ter essas mudanças, né? Tanto que as pessoas se recuperam de depressões, de ansiedade, de uso de drogas, porque você muda o padrão, né? Não só da sua mente, mas do seu corpo, da sua fala. Então, isso tem sido muito pesquisado, muito praticado, né? Por eles há mais de 2000 anos, pelo menos, né? Pensando que o Buda é 400 anos antes de Cristo, né? E os ensinamentos permanecem até hoje sem alterar uma vírgula, tudo é que está funcionando, né? Já testaram e continua dando certo. Então, nesse caso do Lejang, né, esses ensinamentos, esses 24 exercícios, eles foram compulados por esse mestre yogi, que é tibetano, né, o nome dele é Bhuton Rinchen Truk, né, ele nasceu em 290, viveu até 1364, então já faz um tempo, né, e tem sido aplicado com muito sucesso. Além disso, ele utiliza também uma visão anatômica dos corpos sutis que é baseado no corpo frágil, que são ensinamentos do budismo também, onde você tem contato com as energias que na verdade são as energias do planeta, né? Porque a gente tem órgãos que são lunares, tem órgãos que são solares, tem órgãos que são do espaço, tem órgãos que são da Terra, ou seja, nosso corpo físico, mental, né, e, assim, todas as energias, eles são combinados dos elementos que a gente tem no planeta. Então, fogo, água, terra, ar e água. Você não tem nada além disso. Nem ninguém, nem nada. Nós só temos uma combinação diferente. Os desequilíbrios são os desequilíbrios desses elementos. Então, se tem muito fogo, né, o fígado está atacado. Tem pouca água, vai ter pedra no rim. Né? Tem muito terra, vai começar a sentir as pernas pesadas. Né? Tem muito ar, vai ficar perdido, vai ficar assim, inconstante, ansioso. Né? Então, assim, os sintomas, de uma certa forma, eles revelam aonde está o desequilíbrio de qual elemento. Então, a gente corrige isso através das práticas, através da nutrição, através do comportamento. E tem os medicamentos tibetanos também, que são todos naturais também. E aí você pode fazer uma combinação dessas coisas para você sentir, né, esse equilíbrio, vamos dizer assim. Por que são 24, né? Tem 24 exercícios, né? Por quê? 24 para eles são os 24 pontos sagrados que a gente tem no nosso corpo. Eles utilizam essa visão, que é uma visão que vem do ensinamento que se chama Kala Chakra, que é como se a gente fosse um microcosmo do universo. Então, existem pontos sagrados, do mesmo jeito que existem pontos sagrados no planeta Terra, onde você vai fazer peregrinações, né? Então, essa prática é como você fazer uma peregrinação interna, porque esses pontos sagrados, eles estão dentro da gente. Você pode ir até um local sagrado, você conecta aquele ponto com aquele local, mas na verdade ele está dentro de você. E se não tiver, não adianta você ir para um lugar sagrado. Se você não praticar, se você não for com esse espírito, você passa na frente do negócio e não acontece nada. Então, é importante que a gente entenda que é um processo interno, né, que pode ser representado externamente por locais, mas que na verdade começa dentro da gente. Tá? Então, a palavra ne
né, significa local ou morada, né? E a palavra Shan, que é purificação ou treinamento. Então, o Nejan é uma prática de purificação da sua morada. É uma prática de purificação do local que você vive, que é você mesmo. Então, é muito bonito, assim, é muito poético. Aí temos a postura, né, da tampa original, que é aquela ali, que depois eu vou explicar, e os canais de energia também. Então, os principais que eles consideram, né, são esses três, que é, primeiro, o canal central, que é o canal Lung, que é o tal, o vento, vamos dizer, aquilo que a gente relaciona com o espaço. E ali também estão os ventos kármicos, que é o que você traz de karma de uma vida para outra. Então, eles estão alojados nesses chakras, né, nesse canal central. Aí você tem o lado direito, que é o lado solar, que é o lado que você recebe quando você é gerado, que é o lado que você recebe da sua mãe, né? É o feminino, é o sangue, a menstruação, é toda essa força, essa energia quente que a mulher tem, né? E o lado masculino é o lunar, que é o que você recebe do esperma, né? Então, quando o óvulo e o esperma se juntam, você tem essas duas energias. E a energia que você traz é o mundo, é a central, é onde está o seu karma. Então, essa combinação para formar um ser humano, um corpo humano, ela precisa dessas três energias, né? E ela só acontece quando existem as causas e as condições favoráveis. Você tem que ter uma relação kármica com aqueles pais. Porque se você tiver só o esperma, vamos dizer, ou só o óvulo, e não tiver um karma com aquela família, com aqueles pais, você não vai ser gerado. Pode ter certeza que tem pessoas que estão tentando fazer filhos há muito tempo, utilizando, né, inclusive até às vezes artificialmente, né, tentando fecundar e não vinga. Porque não existe uma conexão kármica ali presente para que aquela família se forme. Então, às vezes a gente até tem queixas ou reclama algumas coisas da nossa família, né? Mas na verdade a gente tem uma conexão kármica, queira ou não, né? Para ser resolvida, preferência, né? Não para ser perpetuada e piorada, mas é a realidade, né? Quando essa conexão se apresenta, eu não gosto de usar essa palavra, mas é porque a gente precisa de uma palavra, né? Essa alma que está pronta para reencarnar, ela é atraída quando essas duas pessoas se encontram. Então, às vezes, ela fica rodeando ali, de uma certa forma, né, e esperando aquele momento onde ela possa ser gerada. Tá? Eu vou avançar um pouquinho, mas depois eu volto quando a gente for fazer a prática para vocês colocarem nessas imagens aí. Tá? Essa postura também, eu vou explicar depois. Então aqui tem uma imagem bem simples dos três humores, né, que é a Bili, o Lung e a Fleuma, que são os três principais humores. Então tem as folhas ali. Existe a árvore da medicina. Então na árvore da medicina, que é uma coisa complexa e maravilhosa, ela é descrita e a gente tem que memorizar isso. Porque primeiro você tem os humores, daí você tem todas as doenças dos humores, você tem as causas imediatas, você tem as causas distantes, então assim, é uma árvore completa com os desenhos e com as condições que se apresentam, né? E assim, se você estuda medicina e você olha aquela árvore, inicialmente, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, mas como assim está tudo aí? E o meu professor falava, está tudo aí. Aí eu falava, mas não é possível que está tudo aí. E tá. Entendeu? É impressionante, assim. Tem várias árvores. Né? A árvore da saúde, a árvore da doença. Então, assim, é impressionante a capacidade que eles têm de fazer um registro simbólico daquilo que eles querem ensinar. Então, isso não se perde. Porque se você sabe aquilo, você olha e fala, tá, entendi. Né? E aqui o exercício também, de uma certa forma, que a gente vai fazer, que é um dos que a gente vai introduzir, né, de uma certa forma,
a forma como ele é feito, né? A respiração, como que a energia circula. Então, também é uma demonstração. Mas eu vou até a fim, depois eu volto. Essa meditação que a gente faz, esse movimento que a gente faz inicial, primeiro, para você movimentar essas energias sutis, a gente tem que fazer como se fosse uma limpeza interna, uma purificação. Você não quer espalhar no seu corpo aquilo que está sendo um veneno. Então, primeiro você tem que limpar para daí movimentar essa energia. Então, existe uma prática que a gente faz, isso vocês podem fazer, a gente vai ensinar uns 3 ou 4 exercícios só, mas que já dá para vocês fazerem em qualquer situação em casa. E esse é o primeiro exercício, que é o que a gente faz, são 9 respirações de purificação. Tá? Eu vou, como eu falei, continuar, mas eu vou voltar depois para explicar para a gente poder fazer junto depois, tá bom? E nessa meditação existe uma postura, né? Existe uma postura que eles utilizam sentado no chão, a maioria das demonstrações são sentadas no chão, mas você pode fazer na cadeira, que tem a ver com o fluxo de energia do corpo. Então, para que vocês comecem a aprender, eu gostaria assim, eu vou fazer uma breve demonstração, mas eu gostaria que vocês fossem tentando encontrar essas posturas para que depois a gente possa fazer junto, tá? Então, primeiro, eu prefiro que vocês se sentem assim um pouquinho mais para frente do espaldar da cadeira, sem apoiar na mesa, tá? Se precisar movimentar a mesa, né? Para que vocês fiquem com a coluna reta. Você vai fazer? Vou acompanhar. Tá bom. E aí, assim, nessa postura, precisa primeiro fazer o que eles chamam de pulso vraja. O pulso vraja é o seguinte, esse dedo aqui, ele segura, tá? Ele é apertado, vamos dizer assim, pelo polegar. Então, É o dedo anelar que você está apertando? é o dedo anelar, tá? Anelar? Porque essa energia do dedo anelar, não é à toa que a gente coloca a aliança nesse dedo, porque são as vezes que são, né, do coração, e é onde fica a nossa alma. Então, quando a gente vai fazer uma exercício de purificação, a gente faz essa postura para que essa energia ela consiga se expandir dentro da gente, né? À medida que a gente faz a respiração, isso que eu falo, eu acho que essa vez vai tirar. Essa vez tem que fazer curso para desmontar ela, porque ela é chata. Tá? Então, assim, a Os outros postura... dedos ficam soltos, longos? Olha, esse dedo fica aberto, tá? O outro fica livre, tá? Esse daqui fica presinho e o outro também fica meio livre. É quase que um heavy metal. Certo? Ok? Então, esse é o pulso vraja, a gente vai manter isso, né? Eles colocam bem aqui na região, assim, do começo aqui da coxa, tá? E assim, aos poucos a gente vai aprendendo a expandir, porque ele vai fazer com que a sua coluna fique reta, né? E ao mesmo tempo relaxada. Então assim, não é para ficar assim, né? É para ficar reta e relaxada. Então essa é a postura que a gente começa a fazer as práticas, ok? Então pode se fazer, só para você entender, depois a gente vai voltar. Então a primeira que a gente faz são esses exercícios de purificação. E quando a gente faz essa respiração, ela é uma respiração alternada. Então eu vou mostrar para vocês como faz, mas depois eu vou voltar para explicar, tá? Então a gente respira pelo nariz, tá? Então assim, respira, né? A língua fica meio coladinha assim no palato ou aqui atrás dos dentes. E a gente, durante a prática, a gente só faz a respiração pelo nariz. A gente não respira pela boca. Por quê? Se vocês observarem, vocês estão vendo aqui nessa demonstração, né, que os canais de energia, eles começam no nariz.
Por isso que a respiração é tão importante, né? Então você tem esses dois canais de energia, né? O direito é o vermelho, o esquerdo é o branco. E o canal central, né? Que é a entrada, a medida, né? Para vocês saberem por onde é a entrada, vocês podem colocar o dedo aqui. E aonde alcançar o dedinho, ou ao contrário, se vocês preferirem, vocês vão perceber que tem um leve buraquinho assim, que vai dar bem a medida certa aonde entra essa energia que circula pelo centro, né? Então, essas medidas são importantes, são os pontos que a gente usa para fazer moxa, para fazer terapias externas, tem vários tipos de prática que a gente faz. Então a gente aprende a medir, a achar todos os pontos na cabeça, onde circula e tal, porque não é uma coisa aleatória, né? Tem que ser feito do jeito certo. E como a gente faz essa postura, eu vou mostrar para vocês, vou explicar e depois a gente vai mais para frente experimentar um pouquinho. Então o que a gente faz? A gente tampa uma narina, né? Lembrando da postura, então assim. E inspira, né, pelo outro lado. Então, segura a respiração. Ou pode fazer com o mesmo dedo, ou você pode baixar, né, e soltar pelo outro lado. Aí inspira novamente. Solta pelo outro lado. São 3 vezes, né, de cada lado, e depois uma vez inspira normalmente, né? Inspira sempre quando você inspirar, aí seria para o canal central. Você inspira, segura um pouquinho. E solta. Então, essas respirações a gente vai fazer depois. São 3 respirações de cada lado. E o que acontece? Você pega o ar, vamos dizer, o ar frio, né? Inspira. Então, vamos supor que você comece por aqui. Ele entra, ele preenche, né, esse canal de energia. E aí você solta pelo outro lado. Então, o que você faz? Você joga a energia, né, o vento frio para o quente. E depois você faz o inverso. O quente para o frio. E depois você faz a central. Então, isso, de uma certa forma, harmoniza essas energias que estavam ali paradas. Eles falam que é um lung morto. É um vento que estava morto. Que você mandou essa respiração e essa energia. E é como se ele chacoalhasse essas partículas e elas fossem eliminadas quando você exala. Então, essa é a primeira prática que a gente faz. Só que não é só a respiração. É isso que eu acho que é importante a gente perceber. Porque assim, quando você inspira, então você tem que entender de que lado que você está respirando, para que você visualize durante esse processo. Você pode fazer isso de olhos abertos, olhos fechados, preferência se for aberto, voltado para o chão. Que você visualize essa energia sendo preenchida nesse canal. Então não dá para fazer só, inspira aí e respira. Não, você tem que conduzir com a sua mente aquela energia através do canal. Então é um processo que exige que você esteja atento, né, e observando o que está acontecendo. Então, por isso, assim, tem práticas que, inclusive, eles fazem que você pode acompanhar com o dedo. Tem variações, algumas variações, mas, na verdade, você pode, tipo, inspirar. Soltar. Aí tem práticas que eles já começam
com essa inspiração. Então, você tampa, daí você inspira. Então, você pode fazer o movimento com os braços também. Eu acho que no começo é mais difícil, é muita coisa para pensar e fazer. Então, a gente começa pelo simples e isso já vai trazer um resultado. Assim, né? Então, essa prática, ela é a primeira prática que a gente faz antes de qualquer exercício. Né? Depois que a gente faz essa prática, a gente permanece ainda, né, em silêncio, na postura, e você deixa que aquela energia, aquela sensação, você visualiza o seu corpo como se ele fosse vazio e preenchido de luz, sem a materialidade. Então, assim, você permanece um pouco naquele silêncio, né, sentindo e deixando aquela energia circular. E daí, a partir disso, a gente começa o Nijami. Então, essa é a prática preliminar. Então, essa é a que começa tudo. E depois a gente faz os exercícios que, para cada exercício, os 24, né, mas os principais são os exercícios ligados com os 5 sentidos. Porque a gente entende que a maioria desses sentidos, eles estão conectados com um órgão sólido e com um órgão oco. E dentro da forma simbólica, eles falam que é uma flor, o caule e a raiz. Então você tem, por exemplo, o ouvido, né, as orelhas, o ouvido, eles são a flor do rim. Então aqui é a flor, né, aí você passa por dentro, você tem os rins, e aí você tem a bexiga e os órgãos sexuais, né, reprodutivos. Então seria a raiz. Né? Aí você tem, por exemplo, o coração, né? O coração, a flor do coração é a língua. Então a língua está ligada, né, diretamente no coração e no intestino delgado. Aí você tem os olhos, a flor dos olhos é o fígado. Aliás, o fígado é a flor dos olhos. Então você tem os olhos, aí você tem o fígado, você tem a vesícula. Né? Então você vai vendo assim que não tem nada que é desconectado. Então, quando a gente faz o exercício, você fala assim, mas o que tem a ver? Eu vou ficar massageando a minha orelha e meu rim vai melhorar? Vai. Né? Você que tem problema de rim, tem que fazer isso todo dia. Mas aí tem o jeito certo de fazer. Tem a respiração, que você faz de preferência retendo a respiração. Então você imagina que dentro, né, nesse canal central, é como se fosse um bambu, ó, onde você vai preencher com essa energia. E aí isso vai fazer com que você mexa nessas energias que ficaram paradas nesses órgãos e purifica e limpa. Né? Essa energia vital, essa energia sutil, ela vai ser transformada ali naquele momento. E aí todos os exercícios têm um fundamento, por isso que ele é utilizado na medicina, por isso que a gente, por exemplo, tem uma pessoa aqui e fala, olha, eu estou com um problema de ansiedade, então eu vou ensinar ela 3 exercícios para ela fazer, porque ela não precisa fazer os 24, né? Às vezes se a pessoa quiser aprender, ótimo, melhor ainda, mas se ela fizer esses 3 para esse problema, já vai ser maravilhoso. Então a ideia é que a pessoa absorva e experimente, porque só assim para você saber se funciona. Né? E isso vai depender do quanto você fizer, da forma que você fizer, da qualidade da sua visualização também. Então é um processo assim, exige bastante atenção, mas é simples, é quase que infantil. Se a gente vê a sequência, você fala, nossa, qualquer pessoa. Tá? Então, assim, por isso que eu estou aqui, inclusive, para trazer esse conhecimento, porque eu acho que, assim, a gente procura, às vezes, tantas formas de a gente viver bem, de a gente ter saúde, e a gente complica muitas coisas, né? Acaba sendo até um
um gasto enorme de tempo e de energia, sendo que você pode, com práticas simples, conseguir aliviar o seu próprio sofrimento e ainda pode ensinar para outra pessoa que também pode estar passando um problema parecido. Porque não tem contraindicação. Nenhum desses exercícios tem contraindicação. A única contraindicação é, caso a pessoa tenha um problema de pressão alta, por exemplo, ela pode fazer sem reter a respiração, sem ficar prendendo, então ela pode ficar confortável, né? Mas o efeito também vai ser bom. Mas o como eles ensinam é isso. No caso de uma pessoa que tem pressão alta, se aquilo estiver incomodando, né, você pode modular também, né? Não ficar tanto tempo, né? Enfim, para que você possa fazer o exercício e obter o benefício. Tá? Bom, então, ó, eu vou voltar aqui nessa primeira imagem, que eu acho que vai ser muito mais fácil de visualizar. Mas antes, eu queria saber se vocês têm assim, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer antes da gente fazer alguns exercícios da prática. Dúvidas, perguntas? Não? Alguém já tinha ouvido falar? Pode falar. Uma coisa que está me preocupando nesse momento, meu filho está com dor de estômago e tem práticas para isso também. Ele está com dor de estômago e? É TDAH, é uma Ah, tá. Ele coisa. tem outras questões também. Mas agora o que está pegando é que ele está com dor de estômago. Ele come, tem dor de estômago, se não come. Na verdade tem que fazer uma avaliação, entendeu? Porque assim, a digestão é um processo super importante. Então, assim, uma das principais causas de problemas é ou má digestão, entendeu? Ou quando a pessoa está comendo algo que faz mal para ela e ela está insistindo em comer aquilo. Porque uma coisa é você não está conseguindo digerir, e a outra coisa é você está ingerindo coisas que te fazem mal. E isso depende de cada pessoa. Como são 3 humores principais, cada pessoa tem uma combinação desses 3 humores. Às vezes um é mais predominante, às vezes o outro é mais predominante, às vezes tem um equilíbrio dos 3, que é mais difícil, mas uma combinação de 2, assim. E o desequilíbrio pode estar em qualquer um deles, independente da condição do humor que a pessoa tenha. Eles falam humores, mas na verdade é essa movimentação de energia, porque elas produzem esses humores. Mas não é uma coisa que eu possa falar assim, por exemplo, isso daqui vai ajudar ele. Eu não conheço ele. Entendeu? Eu preciso ver a pessoa, eu preciso fazer uma análise. A gente utiliza a urina, utiliza a interpretação da leitura do pulso, a língua, os olhos, as veias da orelha, tem uma série de possibilidades. E a questão geral, assim, né? A pessoa chega, ela está com a pele escurecida, ou o olho está sem brilho, ou o cabelo está caindo. Então, assim, tem muitas questões antes da gente avaliar e falar, olha, faça isso. Entendeu? Mas se você quiser um dia, agenda uma avaliação, avisa, traz ele, entendeu? Porque de qualquer forma, todos os tratamentos eles são baseados em nutrição, comportamento e práticas. Então, assim, exercícios, coisas que você pode adaptar e muda de pessoa para pessoa. Então, não é o mesmo remédio para todo mundo, entendeu? Dá para dar aspirina para todo mundo. E o remédio, inclusive, eles falam que é o último degrau. Primeiro você tem que corrigir a pessoa naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa, naquilo que ela come, na forma como ela vive, o comportamento dela, para daí, se nada disso funcionar, ou se for uma coisa muito crônica, precisa, daí você vai dar uma medicação depois. Ou a alimentação já é um remédio. Então, assim, tem muitas receitas que, na verdade, não é um remédio, Você tem que fazer uma combinação ali de ervas, de caldos, de
opções de chás, tem várias formas de você cuidar e tem que saber como que é a pessoa. Corrigir o pH. Então, depende da situação. Depende da situação. Quais são os sintomas, né? Então, assim, é bem complexo. Né? E eu também estou ainda em formação. Então, muita coisa que eu não sei, eu passo para o meu professor, né? Para tirar dúvida. E temos um grupo também, né? De alunos e ex-alunos que já são formados também, que a gente vive trocando figurinha lá, pessoas que têm mais experiência, né? Então, é um processo mais longo, assim. Mas tem que começar, né? Então, enfim. Então, e aí? Então, preparados para a gente começar a fazer uma prática assim, simples, mas que eu acho que pode ajudar, assim, de uma forma bem legal? Nath, esse eu gostaria que você fizesse. Tá? Porque você que está passando várias situações aí, às vezes, de cansaço, entendeu? Né? Mudança de rotina, tudo. É uma coisa simples que você pode fazer muito rapidamente. Beleza. Ok? Bom, então vamos lá. Recapitulando. Né? Vamos sentar na postura normal. Então, quem quiser pode fazer com a retenção da respiração, que é o ideal. Mas se alguém não se sentir confortável, por favor, faça mesmo sem ser. Tá? E o timing também de ficar com a respiração presa ou não é o de vocês, não é o meu. Então, assim, vocês fazem a medida que vocês se sentirem confortáveis também. Tá bom? Ok? Então, lembrando, né? Ok, postura. Então, basicamente a gente vai inspirar pelo nariz, certo? Aí você volta o dedo, você tampa a outra narina, né? Segura um pouco e solta. Aí a mesma narina que está destampada, você vai inspirar novamente. Então, aí inspira, volta, tampa, solta. Uma coisa, daí inspira e solta. Meu nariz está meio trancado e eu percebi que quando eu tampo esse, entra pouco ar, mas daí eu ergui esse aqui, aí entrou mais ar. Mas é importante que você perceba isso. Porque se está entrando menos ar, você tem menos energia nesse canal. Então, às vezes, o fato de você fazer vai fazer com que essa energia se movimente e vá destampando. Vamos forçar então. Não é bem Posso falar forçar. uma coisa? Pode. Eu estive no otorrino, porque eu tive uma seríssima no nariz, eu não sabia o que era. Aí os exames que eu fiz, deu que eu tenho desvio de septo. E aí um dia, eu enfiei o dedo, né? Ele falou que era esquerdo. Realmente, meu dedo não passava e assim, o vãozinho era muito pouquinho, teria que operar. Esse ele respira normalmente. Pode ser também que você tenha desvio. Eu quebrei o meu nariz quando eu era criança, então eu tenho um lado que eu respiro melhor do que o outro. É. Ele é até meio tortinho. Eu Foi que também. lado, mas eu esqueci. Você também quebrou, né? Meu foi um tris que não quebrou, mas eu fiquei com um lado com esse ossinho aqui, desse lado, desse não. Então, só que isso vai influenciar também. Então a gente tem que ir limpando. Se você não usa, não passa, ou falar, não vou fazer, porque nunca vai melhorar. Né? Então, lógico, talvez você sinta a necessidade de soltar o ar mais cedo, porque você não conseguiu entrar tanto. Então, isso daí é você que vai modular. Ok? Certo? Então, 3 de cada lado e depois com a narina solta só na postura. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai tampar o lado esquerdo.
Agora um segundo exercício. Não precisa tampar as narinas, tá? Vocês vão inspirar pelo nariz. Só que a inspiração, eu vou mostrar, ela é mais longa, tá? Então, segura e daí você solta rapidamente. Então, você faz como se você fosse atirar uma flecha de sol. Não expira totalmente, tá? Então, são 3 vezes também. Então, inspira. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios que vocês também precisam manter a respiração enquanto estão fazendo. Então, o primeiro deles, eu vou mostrar, tá? Primeiro você inspira e massageia a sua orelha. Vamos lá, segurando a respiração. Massageou. Solta. Mesma coisa do outro lado. Inspira, vai. Como eu falei, né? O ouvido, a orelhinha aqui, ela é a flor do rim. Então, isso estimula a energia do rim, tá? Então, na primeira vez, a gente vai só massagear. A segunda, a gente vai esfregar, principalmente essa parte de dentro aqui da orelha, que eles chamam de tragos. Se não apertar, talvez eu pelo menos sinta um pouquinho de dor. Faz uma massaginha ali. Está conectado com a memória. Então é importante que faça. Na terceira vez que a gente for massagear a orelha, a gente vai só dobrar. Então, dobra. Dobra. Rê, tem uma pergunta. Você vai fazer com a mão do mesmo lado? Ou é a mão cruzada, né? Tá? E aí, só respiração. Então, vamos lá. Esquenta ele. Agora, a gente vai fazer um exercício para o fígado. Então, a gente inspira, tá? Eu vou falar primeiro, depois a gente faz.
Aí você abre bem os olhos, tenta não piscar. Primeiro, olhando para frente, deixar o olho aberto. Aí você vai olhar para cima, só para você entender. Então, abre. Mais ou menos umas 7 vezes. Aí volta. Aí depois a gente vai fazer olhar de um lado para o outro. Certo? Então, né, mantendo a cabeça bem retinha. Volta. E depois a gente vai circular. 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Uma respiração presa. Enquanto você está fazendo, a respiração fica presa. Tá? Porque é como se você enchesse de energia esses canais, daí você movimenta. Então, assim, é como se você fosse dar um boost ali para você poder movimentar aquela energia. Entendeu? Então, é importante que seja, né? O ideal é que seja dessa forma. Ok? Então, ok? Então, esse é um exercício para o fígado. Aí, agora, a gente vai fazer um exercício para a vesícula. Então, primeiro, a gente inspira, tá? Eu vou mostrar primeiro. Abre bem a boca. Aperta o lábio, fechando. 3 vezes também, tá? Então, vamos lá. E agora, por último, a gente vai fazer um exercício que é excelente para quem tem depressão, ansiedade, questões assim, emocionais, que às vezes você está se sentindo angustiado, né? Nós vamos fazer um exercício com a língua. Eu vou mostrar primeiro. Então, primeiro a gente, né, inspira, coloca a língua para fora. O máximo que conseguir, também umas 7 vezes. Depois, também solta, inspira de novo, aí a língua para cima. Não são bonitos, mas são maravilhosos. Tá? E aí, por último, a
A gente vai fazer também com a língua pro lado. Ok? Podemos? Vamos lá. Então, inspira. Ok? Fácil? Então tá bom. Gente, eu quis dar uma demonstração. Tem outros exercícios, claro, né? Mas só para vocês entenderem o quanto é fácil de fazer.